Olá, estamos de volta à nossa série de entrevistas comemorando os 50 anos da Revista Exame e hoje temos o prazer de receber aqui Robson Andrade, que é presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Robson, bom dia. Bom dia, bom dia. Robson, nesses 50 anos, desde o nascimento da Revista Exame, a gente viu a indústria brasileira atingir o seu auge, lá mais ou menos pelos anos 80, numa escalada impressionante, que chamou muita atenção do mundo inteiro. Teve a época do milagre, antes disso, foi quando a indústria brasileira cresceu muito. Mas depois ela começa um movimento descendente que se acentuou inclusive nos anos recentes. O que aconteceu? Tanto na fase boa quanto na fase de descendência. Realmente você fez um resumo bem correto da indústria ao longo desses anos todos. Eu estou na indústria quase o mesmo tempo da Revista Exame, porque eu estou na indústria há 43 anos. E passei por todas essas fases de um crescimento magnífico, de uma exuberância, o declínio, as dificuldades e agora a última recessão que nós estamos acabando de enfrentar, né? O que eu acho que aconteceu, nós tomamos medidas muito corretas, escolhas corretas no passado, onde o Brasil tinha muita coisa a ser feita, disputava com o mundo em tecnologia, em inovações, em trabalhos importantes. O Brasil tinha uma engenharia fantástica, tinha empresas projetistas, tinha os melhores projetos do mundo, as melhores empresas de engenharia, de construção estavam no Brasil, e setores que despontavam no mundo como os melhores do mundo, setor elétrico, setor de telecomunicações. Isso tudo avançava muito rapidamente no Brasil e foi possível, a partir daí, fazer um desenvolvimento brasileiro maravilhoso. Quer dizer, eu me lembro de grandes empresas aqui em São Paulo, Villares, e diversas outras que estavam aqui e que tinham um mercado grande pela frente, tinha muita tecnologia. Setor de álcool, equipamentos, máquinas, quer dizer, tudo isso era fantástico no Brasil. Só que o Brasil, eu acho que começou a fazer escolhas erradas a partir daí. E a principal escolha errada foi se fechar para o mundo. E achar que nós poderíamos, a partir daí, nós mesmos desenvolvermos tudo aquilo que a gente precisava, sem olhar o que lá fora estava sendo feito, e fechando o mercado, acreditando que o nosso desenvolvimento poderia ser o único aqui dentro, como se a gente fosse o único país do mundo, né? Então, as nossas exportações eram muito boas, o setor industrial exportava bastante, as nossas máquinas eram muito bem avaliadas no mundo, mas nós começamos a perder tecnologia, a perder inovação. O que se desenvolvia lá fora era muito mais rápido do que o que se desenvolvia aqui. Questões de informática, por exemplo, nós fizemos uma legislação de informática que nos prejudicou enormemente a automação industrial. Quer dizer, aí nós começamos a perder o rumo. Além disso, né, André, veio aí todas as questões inflacionárias, os planos mirabolantes. Fizemos coisas do arco da velha, né? Até prender gado no pasto e essas coisas. E o Brasil ficou atrasado na indústria, na inovação, na tecnologia, mas as nossas taxas de importação eram muito elevadas. Então você tinha uma competição com o mercado externo. Aqui dentro era vantajoso para nós. E quando nós competimos lá fora, também era vantajoso porque a gente era desonerado, os nossos produtos eram desonerados. Mas acontece que os nossos produtos começaram a perder competitividade lá fora por falta de tecnologia. Então nós começamos aquela coisa do carro nosso, que era uma carroça, aquilo era um pouco verdade, né? A gente produzia um carro para nós que lá fora não tinha mercado mais. Muita gente ficou ofendido com aquela frase, mas era a pura verdade. Mas era a pura verdade, sabe? Eu acho que, na realidade, a gente no Brasil, pelo menos nos anos 90 para trás,
tinha uma coisa que nos ajudava muito no Brasil, eram os planos decenais. Então o Brasil tinha plano decenal do setor elétrico, de telecomunicação, para infraestrutura, para tudo. Os planos não aconteciam, mas eles davam um norte, um direcionamento para onde você deveria ir, né? Era bom. Depois, quando chegou a partir dos anos 90, com essa famosa frase, o Brasil se abriu para o mundo e abriu repentinamente, quer dizer, nós não estávamos preparados para uma abertura tão rápida. E aí a indústria começou a sofrer enormemente, a ter queda sucessiva de produção, de participação, enfrentando muitos problemas, porque a indústria de fora estava vindo com tudo pronto para o Brasil. E você vê a questão de telecomunicações, por exemplo, que o Brasil até o final de 80 estava muito bem no setor de telecomunicações, né? Depois de 90 para cá, quando começou a entrar a telecomunicação com celulares e cada vez mais foi o celular, a comunicação por celular foi tomando conta do país, né? Então, hoje nós temos grandes empresas de telecomunicações, empresas muito boas, que são prestadoras de serviço, mas são muito pouco o que elas investem no país, comparado com o que era no passado, é muito menos, né? Porque você traz muita coisa de fora. Agora, esse quadro digamos, de um declínio, ele já começa a ser revertido ou a gente ainda está na fase do descenso? Não, olha, em termos de PIB industrial, nós chegamos a ser aí 34% do PIB do país, numa fase boa, né? E 34% do PIB do país. E hoje nós representamos aí 21%, 22% do PIB do país. Quando eu falo nesse PIB industrial, nós consideramos a indústria de transformação, que representa 12%, a indústria de mineração, a indústria da construção civil e os serviços industriais, como energia, por exemplo, que é um serviço industrial. É claro que essa redução do PIB de 34 para 22 tem parte das ações industriais que mudaram de classificação. Então, uma indústria que era completamente verticalizada, você tinha um outro PIB. Essa indústria começou a se focar no core business dele e aí terceirizar funções como a parte de vigilância, limpeza e outras atividades. Então isso deixou de ser indústria e passou a ser serviço. Mas então, aí é uma questão só de contabilidade. É uma questão de contabilidade, mas reflete no PIB industrial. Né? Mas eu acho que o mais importante, Robson, é o seguinte, é saber assim, já tem, independentemente da participação do PIB, a gente já enxerga um ressurgimento do dinamismo, esse quadro que você descreveu, da gente muito fora das cadeias lá de fora, isso já começa a ser revertido? Esquece um pouco a participação no PIB, mas o que está acontecendo em termos da vitalidade do setor. Olha, eu acho que começa a ser revertido sim, por alguns sinais que nós temos. Primeiro que o empresariado brasileiro é muito dinâmico. O empresariado brasileiro tem uma capacidade de se adaptar a situações e de buscar soluções que é muito grande, né? E a gente vê em diversos setores da indústria, as empresas, mesmo pequenas, médias, grandes empresas, buscando alternativas, tanto na inovação, na tecnologia, no mercado, procurando exportar mercados fora do Brasil, o que mostra que a gente tem um dinamismo muito grande e tem uma capacidade de recuperação grande. Certos setores enfrentam mais dificuldade. Por exemplo, o setor siderúrgico no Brasil é um setor que passa por dificuldades no momento, porque nós ficamos estacionários na nossa capacidade de produção, enquanto a China multiplicou por 10 o que eles produzem. Com isso, o preço abaixou muito e eles então exportam para o Brasil a um preço que faz a nossa indústria ter dificuldade de competir. Mas esse é um setor. Por outro lado, outros setores estão
avançando muito na tecnologia, questão de setor eletroeletrônico, o setor fármaco, o setor de produtos de limpeza, produtos de higiene, produtos de higiene pessoal. Quer dizer, tudo isso está mostrando uma capacidade grande do Brasil de avanço. E até, André, uma coisa que nos deixa assim animado é que um setor que sempre teve enfrentando problemas como o setor têxtil, começa a avançar, começa a crescer. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, que hoje é o que está assim, o melhor que tem a nível de produção, as nossas indústrias estão se preparando para enfrentar essa questão. Robson, eu queria pedir que você explicasse o conceito da indústria 4.0. O que a gente está falando? Olha, o conceito da indústria 4.0, nós estamos falando de uma indústria que tem um processo praticamente totalmente automatizado. É uma indústria que as máquinas trabalham muito com robótica e sistemas integrados de produção, e que a partir daí você tem poucas pessoas na produção. E você tem um atendimento aos clientes, um atendimento muito personalizado. Então você, através da indústria 4.0, em determinados casos, você consegue customizar para cada cliente aquilo que ele deseja adquirir. Quer dizer, muda um pouco aquele conceito que quem não é da indústria, pelo menos tem, da linha de produção, de tudo muito igualzinho e tal, você pode mudar agora. Você vê, por exemplo, uma indústria automotiva, você vê uma linha de produção completamente automatizada em uma pessoa no início e uma pessoa no final da linha. Por outro lado, você tem determinados tipos de produtos, como, por exemplo, tênis, sapatos, que você vê fábricas menores, não aquelas fábricas muito grandes, mas fábricas menores, espacialmente localizadas para atender o consumidor de uma maneira muito rápida, de tal forma que você possa encomendar seu produto por internet e falar, olha, eu quero um tênis assim, 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 nessa cor, escrito dessa forma. Você monta no computador o que você quer, manda para a fábrica te entrega 2 dias depois em casa. Sabe? Então, esse tipo de indústria é a indústria que nós estamos vendo hoje na Europa e certamente vai estar no Brasil muito rapidamente. Nós estamos prontos para essa revolução? Eu acho, essa revolução depende de, primeiro, capacidade de investimento do empresário, porque você tem que praticamente trocar sua linha de produção. Você tem que colocar máquinas completamente automatizadas, robotizadas. Segundo, trabalhadores especializados, tanto no projeto como na produção. Nós estamos, depois eu posso falar um pouco a respeito disso para você, nós estamos na indústria preparando os nossos trabalhadores para essa fase, para que os nossos trabalhadores, os jovens, os trabalhadores que querem se reciclar, se requalificar, nós estamos trabalhando e preparando para atender essa fase. A dificuldade nossa é a dificuldade de capital, que nós não temos financiamento de longo prazo no Brasil a custo baixo. Né? Que é um problema crônico do Brasil há muitas décadas. Crônico. Né? Nós temos o BNDES, que tem uma capacidade grande, mas é uma capacidade limitada. Né? E que no passado fez alguns programas com custo baixo, né? Interessante, mas hoje o custo já não é tão reduzido assim. Eu, quando fiz a minha primeira fábrica, eu tirei recurso no BNDES com financiamento a longo prazo, financiado no máximo a 20% da inflação. A inflação chegava a 80%, quer dizer, você imagina o custo do capital naquela época. Né? Mas eu acho que eu fui um dos últimos a ter essa vantagem, porque depois veio mudando. Né? Mas o custo de capital no Brasil é muito difícil, então isso o empresário sente, como que ele vai
buscar esse recurso. Quer dizer que entre a divisão clássica de capital e trabalho, o nosso problema hoje está mais na falta de capital do que na falta de trabalhador qualificado. Porque se falou muito no passado recente do apagão da mão de obra, da falta de trabalhador qualificado. Isso, na sua opinião, não é um gargalo tão importante? Em alguns setores ainda André. Nós estamos correndo atrás. Mas no Senai nós temos 3 milhões e 900 mil alunos no Brasil inteiro. Puxa vida. Né? 3 milhões e 900 mil alunos. O Sebrae está, assim, em termos de máquina e equipamento, de formação dos seus professores, instrutores, está no nível melhor do mundo. Tanto que teve agora em Abu Dhabi, no mês de outubro, uma competição que chama World Skills, que é tipo uma FIFA. O World Skills, a sede é na Holanda, e ela realiza a cada 2 anos uma competição de trabalho profissional. São 60 países, os melhores do mundo: China, Coreia, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, todos esses países. E essa competição profissional, esse ano aconteceu em Abu Dhabi, a próxima, que vai ser em 2019, é na Rússia. O Senai representa o Brasil. Nós participamos de 52 modalidades de profissão, desde pedreiro até web design, robótica, as profissões mais tecnológicas que tem. Nós ficamos em segundo lugar. Ah, que legal. Quem ficou em primeiro? Em primeiro lugar ficou a Rússia. Mas tem uma curiosidade que o ano passado, em 2016, em outubro de 2016, eu assinei um contrato com o Sistema de Educação Profissional da Rússia para treinar os jovens da Rússia aqui no Brasil. A Rússia nos pagou $1 milhão, mandou para cá 18 jovens, eles foram treinados nas nossas escolas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, tem mais um estado que eu não sei se é Mato Grosso, e esses jovens foram treinados até setembro desse ano. E saíram daqui direto para a competição em Abu Dhabi. Então o Brasil pegou o primeiro e o segundo. Então a gente, na realidade, tem uma certa responsabilidade sobre o primeiro lugar também, né? Legal. Eu acho que isso Robson, diga uma coisa, esse fenômeno que você está descrevendo da indústria 4.0 está causando uma mudança no humor em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, de que estaria passando um pouco aquele pesadelo chinês de que iria aniquilar completamente a indústria nos países ricos, e começa já a haver uma certa volta para uma indústria mais tecnológica. É exatamente essa que você está descrevendo. Isso, a China ainda é uma imensa pedra no sapato, no caso brasileiro, ou já não é mais tanto assim? Olha, André, com relação à China, eu acho que já não é mais tanto assim, porque como a China, há 10 anos atrás, tinha muitos incentivos, o governo participando de todas as empresas, essa coisa toda, a gente não conseguia competir com a China pelas diferenças que existiam, mas a China também começa a ter demandas sociais, demandas por educação, demanda de infraestrutura, demandas sociais de aposentadoria, demandas ambientais, de saúde, demandas ambientais altíssimas. Começou a mudar, né, aquela coisa. Então isso vai mudando o custo da produção na China, e a China vai se equiparando. Eu não vou dizer que seja nós que reduzimos os nossos custos, o nosso método de produção, mas a China aumentou o deles. É claro que no Brasil ainda a nossa competitividade é muito ligada à nossa capacidade de produzir, a nossa produtividade. Uma medida que nós temos desse ano é de que para o que 4 trabalhadores brasileiros fazem, nós precisamos de um trabalhador americano. Isso vem de educação, e nós estamos preocupados não com a educação profissional somente, mas também com a educação curricular. Quer dizer, o trabalhador precisa saber ler, interpretar manutenção de uma máquina, um gráfico, uma demanda. Quer dizer, não é só a profissão que é importante.
Então nós estamos trabalhando nesse aspecto também. Só que o mundo também está avançando. Os Estados Unidos, o presidente Trump decidiu de trazer as fábricas de volta, e muitas das fábricas que estavam na China, no Vietnã, na Ásia, fábricas americanas, com a melhor tecnologia possível, desenvolvendo a tecnologia nos Estados Unidos e mandando a tecnologia para as plantas nesses países da Ásia. Agora estão trazendo de volta. E o que o presidente americano fez? Ele reduziu os impostos, né, para trazer mais ainda a produção para os Estados Unidos. Vai gerar 1,5 trilhão de dólares de déficit público, mas os Estados Unidos têm uma diferença, eles geram déficit público para incentivar a produção, o consumo e colocar dinheiro na sociedade, e espera que através disso aumente a receita. O Brasil gera déficit público para pagar gasto público, para pagar salário, para pagar gastos que não geram receita de volta para a contribuição dos impostos. Então, por isso que essa discussão no Brasil, conseguimos reduzir os impostos ou não? Mas nas fábricas brasileiras, nós estamos trabalhando muito com o aumento da produtividade. Primeiro, através da mão de obra, da qualificação da mão de obra, e segundo, nós estamos trabalhando um programa que chama Brasil Mais Produtivo, foi desenvolvido dentro da CNI e que hoje tem a parceria do Ministério da Indústria e Comércio. E é um programa que a gente vai na fábrica, olha as questões relativas a processo, o quanto que uma pessoa anda dentro da fábrica para se locomover, para levar uma peça de um lugar para outro, de dar uma informação para uma produção. Quer dizer, tudo isso nós temos conseguido mais de 40% de aumento de produtividade em alguns processos, sabe? Nós estamos fazendo com empresas médias brasileiras, mas o nosso objetivo, ainda, comparado com todo o que tem no Brasil, ainda é pequeno. Nós estamos falando de 30 mil indústrias no Brasil. Então, ainda é pequeno, mas já é um processo. Nós estamos capacitando especialistas em todos os estados brasileiros, porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro com isso. A CNI não tem essa proposta. A CNI quer criar desenvolvimento. Então, nós estamos capacitando pessoas em todos os estados para que elas possam ser contratadas pelas empresas que paguem a esses especialistas em função dos ganhos de produtividade. Robson, falando sobre esse período mais recente de uma crise muito severa, muitos empregos foram perdidos e também na indústria. Tem um número aqui de 740 mil postos que foram fechados na indústria de transformação. Só na indústria de transformação. Isso já começa a ser revertido ou ainda não? Olha, na indústria de transformação começa a ser revertido. A indústria de transformação, ela tem crescido no Brasil muito baseada nas exportações. É uma indústria que tem exportado bastante para países da América Latina, mas também para a Europa, para os Estados Unidos. É uma indústria muito competente, a indústria de transformação no Brasil. Veículos têm crescido muito, máquinas e equipamentos têm crescido bastante, os bens duráveis, os bens produzidos na Zona Franca de Manaus, só na Zona Franca de Manaus, só no estado de Manaus, nós perdemos, na cidade de Manaus, nós perdemos ali 75 mil trabalhadores, que começam a ser recuperados. Então a gente... Mas começa quando? Dá uma ordem de grandeza. Desses 740 mil, a gente consegue... Olha, nós já devemos ter recuperado desses 740 mil em torno de 10%. Pô, bastante. É bastante. É bastante. Já começa a fazer... Nós não, o setor que nós não conseguimos ainda recuperar os empregos, que infelizmente, e é um setor que emprega muito, é o setor da construção civil. Porque a construção civil começa a dar sinal de recuperação, mas a construção civil tem muito estoque ainda. Então, sabe, os estoques estão sendo... Estoque quer dizer apartamentos prontos, shopping centers vazios. Minha Casa Minha Vida, shopping centers vazios, prédios de escritório sem alugar, sabe? Então, isso representa todo o estoque. Então, os lançamentos são pequenos ainda. Né?
E qual que a sua perspectiva? Olha, a perspectiva... Esse ano, a indústria da construção civil ainda está caindo 5% em relação ao PIB, como um todo. A nossa previsão para o ano que vem é de que a indústria como um todo tenha um crescimento de 3%, a indústria como um todo, e que a indústria da construção civil consiga crescer 1%. Certo. Então já voltaria para o positivo. Voltaria para o positivo o ano que vem. Robson, outra questão... Até porque parece que nós vamos ter aí alguns projetos de infraestrutura que também dão uma atividade importante para a construção civil. Outra questão que eu queria te perguntar é sobre a reforma trabalhista, que foi, enfim, aprovada. Para a indústria, já faz diferença? Faz muita diferença. Qual que é o efeito? E olha, o efeito o principal ponto da reforma trabalhista é a valorização do contrato de trabalho. Certo. Esse é o ponto principal, porque te dá segurança jurídica, então as empresas ficam mais tranquilas para contratar, para voltar a fazer contratações, para se entrar com o sindicato e com trabalhadores e negociar com os sindicatos e com os trabalhadores, sabendo que aquilo tem valor. Porque o que existia antes, você negociava, tinha um contrato de trabalho que não era respeitado pela Justiça do Trabalho. Então, por isso que nós vimos que a partir do dia 11 de novembro, caiu assustadoramente a demanda por ações trabalhistas na Justiça. O empresariado, hoje, tanto com a terceirização como com a reforma do trabalho, definições claras de pagamento de 13º, de férias, que as férias podem ser tiradas até em 3 parcelas, o pagamento dos impostos, se a empresa terceirizada não pagar, você, empresário, é responsável pelo pagamento. Tudo isso ficou muito mais claro. E o acordo de trabalho começa a tirar alguns penduricalhos. Por exemplo, a empresa não podia dar transporte para os funcionários porque isso é considerado trabalho em hora itinere. Pô, um absurdo. Então, quem era o prejudicado era o próprio trabalhador, porque você tirava o transporte dele, pagava vale transporte, mas aí ele vai usar um serviço público. Sabe? Então, essas coisas, trabalho em itinerary, hora extra, quantidade de hora extra que você pode fazer, isso tudo veio regulamentar melhor a legislação trabalhista. Para nós, empresários de todos os setores do Brasil, eu acho, depois de 19 anos de muita discussão sobre o problema trabalhista, e o que acontece é que nesses anos todos, a gente discutindo a questão trabalhista e a justiça trabalhista piorando mais ainda a legislação, né? Então, eu acho que agora isso com certeza vai refletir na decisão do empresário de contratar. Perfeito. Queria te fazer uma última pergunta, nosso tempo já está no fim, sobre o empresariado e a política. A gente tem visto num movimento novo na política de empresários que começam a se interessar mais por uma participação mais direta, propriamente dita. Quer dizer, obviamente o empresariado sempre acompanhou a discussão política, mas uma das críticas que se fazia é que ficava muito distante, quer dizer, mais cuidava do seu próprio negócio do que do país, digamos assim. E temos visto, por exemplo, aqui em São Paulo, João Dória é um empresário e foi realmente para a linha de frente, virou prefeito, e outros estão participando cada vez mais. Qual que é a sua opinião sobre esse fenômeno? Olha, André, eu pessoalmente, eu não tenho partido político, não estou na política partidária. Acho que quando você, na minha opinião, claro que respeito as outras opiniões, mas na minha opinião, quando você está numa entidade de classe, é melhor que você não esteja num partido, filiado num partido. Mas não digo só... Agora, o empresário... eu acho que o empresário tem uma grande contribuição a dar na política, sim. Do ponto de vista de gestão, de seriedade, de comprometimento, de eficiência do trabalho. Mas alguns empresários têm vocação política, outros não têm vocação política. Eu conheço muitos empresários que entraram na política, se decepcionaram
e deixar a política e voltar a ser empresários. Porque é um jogo completamente diferente. É um jogo muito diferente. Política, a pessoa precisa saber fazer política. Política é para políticos. E eu acho que a solução para o Brasil, não existe solução para o Brasil sem a política. Não é para o Brasil. Não, você tem que ter uma política. Você pode ter uma política mais dura, mais firme, mais democrática e coisa mais social, não tem problema. Mas as soluções para os problemas que nós enfrentamos passa pela política, pela valorização dos políticos, por trabalhar em conjunto com os políticos, levando para ele propostas, soluções. Isso é que eu acho importante do meu ponto de vista. Mas aqueles que querem entrar, empresários que querem entrar na política, tem que saber que na política tem que ter jogo de cintura, você tem que dialogar. O empresário muitas vezes não tem essa capacidade de diálogo, de conviver e de aceitar muitas ideias diferentes. Né? Até porque na empresa dele ele tem a palavra final. Na empresa dele é a palavra quase final. Hoje não é tanto assim, mas era assim, né? Então, e na política não, você tem que ouvir seus pares, você tem que escutar as pessoas, você tem que, às vezes, divergir, mas procurar convergir. E essa busca da convergência, o empresário, às vezes, não sabe fazer muito bem, sabe, André? Agora, só para... Eu acho que está terminando meu tempo. Sim, também, né, André? Só para te falar o seguinte, nós temos que preocupar com o futuro dos empregos, porque hoje nós temos uma indústria 4.0 que está desempregando, mas o que vem pela frente de inovações disruptivas, de inovações que vai criar uma nova indústria, uma nova forma de produzir, isso vai desempregar muito mais. E nós temos que buscar formas de criar negócios para as pessoas, mesmo que elas ganhem menos, mas que tenham mais qualidade de vida, melhor saúde, melhor educação e que viva de uma maneira melhor, mais segurança. Você imagina no campo, que é uma coisa fantástica no Brasil, as máquinas hoje trabalham com um operador de fora manipulando um telefone celular, né? E faz o trabalho de muitos homens. Então isso é que eu acho que a gente tem que discutir no Brasil, é o futuro. É discutir como nós vamos fazer com que o futuro seja para todos os brasileiros um futuro de muita esperança, mas de muita realização também. Legal. Acho que terminamos bem aí com esse desafio grande do Brasil, realmente a questão do emprego. Hoje nós vivemos essa marca de tantos e tantos desempregados e essa revolução tecnológica acontecendo realmente vai colocar uma pressão grande sobre todos nós, quer dizer, todo mundo vai estar com esse desafio pela frente e como nação a gente vai ter que encarar. Então, muito obrigado ao Robson por ter vindo aqui discutir com a gente, obrigado a você pela audiência e acompanhe as próximas entrevistas da série dos 50 anos da Exame. Até lá!